título, né, falando sobre a maneira como o time se comportou, que foi uma vitória difícil, valorizando o adversário, aquelas coisas todas que a gente já conhece, mas de fato acabou sendo uma vitória importante, porque o Flamengo está numa situação também, gente, esperar que esse time vá fazer grandes atuações, dominar os adversários, não vai chegar a tanto em tão pouco tempo, são técnicos de diferentes perfis, o Tite não é o Sampaoli, são técnicos diferentes, mas claramente é um time mais seguro defensivamente. Nesses 2 jogos não tomou gol, né? E isso não deixa de ser importante, né? Não tomou gol contra o Cruzeiro, não tomou gol hoje. O Vasco ameaçou bastante, deu muito trabalho ao time do Flamengo, mas o time do Tite acabou saindo com a vitória, né? E com isso o Flamengo consegue aí diminuir a diferença para o Botafogo, que empatou com o Atlético Paranaense, para 9 pontos, né? 9 pontos ainda é uma distância grande, mas faltam 30 a serem disputados, então o Flamengo pode sonhar, tem que seguir aí tentando vitórias consecutivas. Não gostei assim da atuação do Flamengo para falar, nossa, que maravilha. Pelo contrário, acho até que o empate seria mais justo. O Vasco fez um bom jogo, tá? O Vasco fez uma partida bem, bem interessante, foi um time bem competitivo, bem agressivo, como tem sido em vários jogos, à exceção do jogo do São Paulo, que o Vasco ficou muito recuado e permitiu, né, que o São Paulo fosse dominante, mas hoje o Vasco agrediu, o Vasco saiu para o jogo, o Vasco criou situações, o Rossi apareceu bem, foi um jogo muito bom. Eu repito, falei no começo da live, eu acho que o Vasco acabou apresentando hoje tendo um desempenho muito superior à média dos jogos que ele faz contra o Flamengo, né? Jogos que empatou, jogos que venceu até, raros, nos últimos tempos, jogos que perdeu, mas hoje jogando bem, o Vasco hoje jogando bem. Hoje o time do Vasco criou, de fato, bastante, teve situações claras de gol. Primeiro tempo, primeira metade foi muito dominante até do Vasco, então achei bem interessante a atuação do time do Ramon Dias. O Flamengo venceu numa jogada em que tirou proveito ali o chute do Gerson, e uma rebatida ruim da defesa do Vasco, mas não foi um Flamengo dominante, não foi um Flamengo que se impôs diante do Vasco de uma forma avassaladora ou coisa parecida. Pelo contrário, foi um Flamengo que teve aí muitas dificuldades contra um Vasco que eu acho que tem praticado bom futebol e deverá escapar do rebaixamento. Só não escapa do rebaixamento, não está fora da zona do rebaixamento hoje, muito em função também do mau desempenho no primeiro turno, né? O primeiro turno do Vasco foi muito ruim, o time pontuou muito pouco, né? E acabou se complicando. Com esse resultado parcial da vitória do Red Bull Bragantino, né? Eu vou passar já aqui a classificação para vocês, né? O Flamengo vai caindo para a terceira posição, né? Nesse momento, com essa vitória parcial do Bragantino sobre o Fluminense, o Flamengo fica em terceiro, o Bragantino em segundo, o Botafogo em primeiro. E detalhe, o Bragantino fica 7 pontos atrás do Botafogo. Os dois se enfrentam ainda em Bragança Paulista. Significa que, se no confronto direto o Bragantino vence, esses 7 caem para 4, em tese, né? Então, o campeonato está aberto. 59 pontos tem o Botafogo, 52 tem o Bragantino, 50 tem o Flamengo, o Palmeiras vai chegando a 47 com essa vitória parcial sobre o Coritiba. O Atlético Paranaense tem 45, o Grêmio tem 44, o Atlético Mineiro parou nos 43, o Fortaleza tem 42. O Fluminense está parando também nos 42, São Paulo chegou a 38, Cuiabá 37, Inter chegou a 35, o Bahia 34, 34 também a pontuação do Cruzeiro, que venceu o Atlético no campo, no estádio do Atlético, primeiro clássico no estádio do Atlético da vitória do Cruzeiro. O Goiás tem 33, o Corinthians está chegando a 33, está empatando com a América, Goiás 31, o Vasco parou nos 30, abre a zona do rebaixamento, mesma pontuação do Santos, que agora tem um saldo de gols negativo em 11 gols negativos de saldo. O Coritiba tem 20 e o América tem 19. Esses dois dificilmente escaparão, né? Então, Vasco, Santos com 30, Goiás com 31, Corinthians 33, Cruzeiro 34, a briga está para essa turma aí, por enquanto, é o que tudo indica, são os times que vão lutar contra o rebaixamento para a Série B, né? Vamos aqui ao pessoal do Superchat, o Matheus Albuquerque, Bruno Henrique saiu, a TV e na TV reclamaram, porque aqui é meio que proibido tirar jogador de nome. Gerson foi da direita para a esquerda e fez o gol dali, com participação do Gabriel que explorou o corredor do Bruno Henrique no ataque. Ponto para o Tite. Concordo com você, Matheus. Robson Vieira da Silva, bem que você avisou que teria estratégia. Tiram-se organizados dos estádios, a gente continua morrendo. Um abraço. Pois as brigas continuam. Morreu o torcedor do Flamengo hoje, baleados, aí parece que 5 baleados, um deles morreu. E isso acontece de lado a lado, no Brasil inteiro. Não se resolve tirar as organizadas, não se resolve puni-las. A punição tem que ser, de fato, a quem atirou.
A pessoa que atirou vai ser encontrada? A pessoa que desferiu os tiros vai ser presa e vai pagar pelo que fez? Geralmente não acontece isso. E aí você pune a torcida organizada, inclusive as do Flamengo, algumas que são absolutamente pacíficas, que não se envolvem em briga, foram punidas porque não teriam enviado um e-mail para a Polícia Militar do Rio avisando que iriam a São Paulo na final da Copa do Brasil. Isso aí poderia resultar, se existe esse acordo, e de fato parece que sim, né? Uma advertência e tal, mas pô, tirar as torcidas do estádio, no clássico, pessoas que não brigam, cara, sabe? Você, por conta dos que brigam, você é super rigoroso com quem não briga. Eu não entendo realmente, parece que é trabalhar contra o futebol, é ver as torcidas todas como se fossem formadas por pessoas nocivas à sociedade, e é uma generalização muito equivocada. Realmente os caras não entendem do assunto. O Kowalski, você acredita que o Santos consegue escapar? É possível, mas essa derrota de hoje, ela deve, ela deve trazer muitas sequelas, né? Porque é uma derrota muito complicada, né? Tomou de 7-1, chegou a estar 7-0 o jogo para a equipe do Internacional. Então, cara, você toma de 7-1, placar muito emblemático, né? Isso aí custa caro, costuma custar caro. Vamos ver quais serão as sequelas do Santos depois disso. Crise no Palmeiras, a culpa do sistema, sinceramente não sei responder, meu caro William Vieira. O Max Pirovani, com o Rossi no gol, o meu Carlos trabalha muito mais macio, não tem comparação. A gente vê que ele está sempre tranquilo e tem maturidade. Ah, claro, um goleiro bem mais experimentado do que o Matheus Cunha, né? Mas aí foi um erro do São Paulo, que insistiu muito num goleiro muito inexperiente, quando tinha gente mais rodada à sua disposição. Dino Fael,